dando prosseguimento aí ao nosso curso para os concursos da área da saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Estamos começando um módulo temático cujo título é Concordância Nominal. Já fizemos um módulo denominado Morfologia, e no módulo de Morfologia nós tratamos das classes gramaticais, e para a concordância nominal nós precisamos dominar o que é o substantivo, o que é o adjetivo e o que é o advérbio. Porque, só para a gente deixar claro a definição, para você, quando ler um edital, saber do que se trata, se você for observar o que é concordância nominal, você já sabe que a palavra concordância significa acordo, né? Se eu estou em concordância com as suas ideias, eu estou de acordo com o que você diz. Então, a concordância nominal, ela vem a ser um acordo que ocorre entre um termo que tem valor de substantivo e um termo que tem valor de adjetivo. Então, mas por que o nome concordância nominal? Porque, como eu disse a vocês, substantivo, de acordo com a gramática, é a palavra que dá nome aos seres. Então, sempre que eu tiver um substantivo masculino, o adjetivo que se referir a ele vai ser masculino. Se o adjetivo for feminino plural, é porque ele se refere a um substantivo feminino plural. Então, eu digo assim: as pessoas honestas têm lugar garantido. As pessoas honestas têm lugar garantido aqui. Se você for olhar nessa frase, a primeira palavra, pelo que nós dissemos que é um substantivo, é a palavra pessoas. Só te lembrando que toda palavra que tem uma determinação por um artigo, seja um artigo definido ou indefinido, é uma palavra que funciona como um substantivo. E aí, a palavra que caracterizou pessoas ali foi a palavra honestas. Essa palavra se refere a pessoas, logo ela é um termo que se refere ao nome, é um termo que se refere ao substantivo, ela é um adjetivo. E aí você veja, pessoas é feminino e plural, honestas é feminino e plural. Se eu troco pessoas por homem, eu diria o homem honesto. Se eu troco pessoas por indivíduos, eu digo indivíduos honestos. E por aí vai. Beleza? Outra coisa, a palavra lugar, embora não tenha um artigo, ela também é um substantivo. Porque eu posso colocar, as pessoas honestas têm um lugar garantido, têm o lugar garantido. Lugar é uma palavra antes da qual nós podemos antepor um artigo. Logo, isso é um substantivo. E aí, a palavra garantido, cuidado para você não pensar que garantido é verbo. Tem muita gente que fala assim: ué, professor, garantido não é do verbo garantir? Ok? Só que garantido é masculino porque se refere ao lugar. Se fosse a palavra presença, seria presença garantida. Se fosse a palavra lugares, seria lugares garantidos. Se essa palavra está mudando em função do substantivo, esta palavra é um adjetivo. E aí nós temos um exemplo que ilustra o que é concordância nominal. Ok? Só para definir. Vamos agora fazer a questão da banca organizadora do seu concurso. E essa questão número 1, ela diz assim: assinale a alternativa que complete corretamente as lacunas da frase. Aí está dizendo, na primeira lacuna, ou é bastante no singular, ou é bastantes no plural. E a segunda lacuna, ou é meio, ou é meia, ou é meias. Então eu quero que você faça aquele nosso combinado, que você pause a tela, que você resolva pelo seu conhecimento prévio e você em seguida confira comigo se acertou ou não. Pausa a tela e boa sorte. Muito bem, vem aqui comigo. Vocês que fazem o que eu peço, vocês que fazem a pausa, vocês realmente estão no caminho certo. Quem deixa o vídeo correr,
não tem tempo de pensar e não tem tempo de refletir. Poxa, eu acho que realmente eu estou precisando estudar esse assunto. Ou então, olha, estou tranquilo, porque isso aí eu estou sabendo. Então, não deixe de fazer a pausa quando eu te pedir. Então, pega a frase aí comigo. Está dizendo assim, será que é bastante as reclamações? Ou será que foram bastantes as reclamações? O que acontece é que a palavra reclamar, bastante, você está acostumado a ouvir no singular. Mas eu quero dizer para você que existe, claro que na maioria das vezes a palavra bastante, mas existe também, por mais que seu ouvido doa, a palavra bastantes no plural. Existe uma maneira prática de você saber se isso está certo ou se isso está errado, substituindo por um sinônimo. Se você sabe que o sinônimo de bastante é muito, no singular, ou muita, então você vai usar bastante no singular. Só que algumas vezes você vai perceber que o sinônimo é muitos ou muitas. Ora, se são muitos ou muitas no plural, o bastantes é plural. Então vamos tirar de cabeça aquela ideia preconcebida que a gente tem de que a palavra bastante é um advérbio de intensidade. Tá bom? Ela pode ser um advérbio de intensidade ou não. Então, quando eu falo assim, leram bastante sobre o assunto, eu acho que uma frase como essa não soa mal para você. Leram bastante sobre o assunto. Agora, esse bastante está no singular porque eu diria que eles leram muito sobre o assunto. Se você fala que eles leram muito, óbvio que eles leram bastante. E isso se refere ao quanto eles leram. E leram é um verbo. A palavra que se refere a verbo é uma palavra que tem realmente valor de advérbio. Então, a palavra muito no singular ou bastante no singular vai ser um advérbio, portanto invariável, quando ela se refere a um verbo. Quando eu falo assim, ocorreram bastantes movimentos de trabalhadores. Honestamente, acho, como grande parte de vocês, que essa frase está feia. Honestamente, a gente não fala no dia a dia que ocorreram bastantes movimentos. Isso não é usual, porque no lugar dessa palavra aqui, no seu dia a dia, você costuma dizer que ocorreram muitos movimentos de trabalhadores, muitos. E aí, se o muitos é plural, é por isso que bastantes é plural. Porque dessa vez, isso mostra a quantidade de movimentos. São vários movimentos, muitos movimentos, portanto, bastantes movimentos. Ora, se a palavra movimentos é um substantivo, porque eu posso colocar os movimentos, essa palavra bastantes aqui, ela é um adjetivo entre aspas, tá? Vou te lembrar o que é isso. Se eu dissesse movimentos inflamados, movimentos fracos, movimentos gloriosos, se eu estivesse dando uma característica, seria adjetivo mesmo. Agora, todo termo que se refere a um substantivo, ele tem valor adjetivo, mas ele não é uma qualidade, um defeito, uma característica. Então, esse adjetivo é, na verdade, o que a gramática chama de um pronome indefinido. Então, quando o termo é de valor adjetivo, ou ele é adjetivo mesmo, ou ele é um pronome. Por que pronome indefinido? Porque eu, quando digo bastantes movimentos, eu sei que é uma quantidade grande, mas eu não estou especificando quantos movimentos. Então, se não tem uma quantificação, a ideia é uma ideia indefinida. Beleza? Vamos lá na tela? Quando eu falo assim, foram X as reclamações, você há de convir que eu deveria dizer que foram muitas as reclamações. Então, se foram muitas, o ideal é bastantes, o que elimina a letra B de bola e o que elimina a letra D de dado. Se você marcou B de bola,
ou se você marcou D de dado, você não acertou. Então você, por enquanto, está no páreo se você marcou A, que tem bastantes, C, que tem bastantes, e E, que tem bastantes. E se você não imprimiu o PDF para ir acompanhando as aulas, é importante que você faça isso. Terminando essa questão, antes de ir para a próxima, você baixe esse PDF, porque é bom que você faça anotações em volta. Fica mais fácil para você visualizar, em vez de visualizar só na tela. Bom, em seguida tem a palavra meio. A palavra meio é outra palavra clássica das questões de concordância nominal. E aí, levando em conta o que nós dissemos, eu queria que você, sem decorar, entendesse o seguinte. Quando eu falo assim, acharei um meio de conseguir o cargo. Quando eu falo que eu acharei um meio de conseguir o cargo, eu não quero que você decore qual é a classe gramatical de meio, mas eu quero que você veja que antes dessa palavra meio tem o artigo 1, um artigo indefinido. Como se chama mesmo uma palavra que a gente pode dizer que venha precedida ou que venha determinada por um artigo? Exato, é um substantivo. E aí, não quero que você decore. Eu quero que você pense e chegue à seguinte conclusão. Se existe uma cadeira e duas cadeiras, se existe um garoto e dois garotos, é sinal de que substantivo varia. Também a palavra meio, por ser substantivo, é uma palavra variável. Então, se ela é uma palavra variável, eu posso dizer que os meios não foram os mais honestos. Então, eu não posso colocar, como às vezes eu escuto por aí, que meio não tem plural. Tem. Um meio, dois meios. Essa palavra está no plural porque ela é um substantivo que é determinada por um artigo no plural. Então, a palavra meio pode, algumas vezes, ser um substantivo. Por exemplo, só comi meio pão. Quando eu digo que eu só comi meio pão, esse meio não está determinado por um artigo. Mas eu quero que você perceba que esse meio aqui está indicando que é a metade do pão. Existe um pão inteiro, existe meio pão. Como existe um cento, existe meio cento, é a metade. Como a palavra pão é um substantivo, a palavra meio, que se refere a um substantivo, é uma palavra que tem valor adjetivo. Professor, por que você está colocando entre aspas? Vou te dizer, se o pão fosse duro, se o pão fosse macio, se o pão fosse doce, se fosse característica, o termo seria adjetivo mesmo. Mas a palavra que se refere a um substantivo e que não é uma característica, ela só tem valor adjetivo. Isso aqui, na verdade, é um numeral. Numeral significa metade. Tanto é que você tem um cento são 100 salgados, por exemplo. Meio cento são 50. Um dia tem 24 horas. Meio dia tem 12 horas. Percebeu a relação de número? E aí, se ele tem valor adjetivo, todo adjetivo também varia. Porque você tem uma mulher bonita e duas mulheres bonitas. Um homem educado e dois homens educados. Por isso que eu devo dizer, não gosto de meias palavras. Aí, ó. Eu estou dizendo meias palavras, no feminino e no plural, porque esse meias está colocado em função das palavras. Você diria muitas palavras, várias palavras, algumas palavras, diversas palavras, e você diria o quê? Meias palavras também. Dá uma olhadinha na tela aí comigo. Foram bastantes as reclamações pelas camas terem sido instaladas tortas.
quero que você veja que a palavra tortas, você que baixou o seu PDF, é um adjetivo, porque caracteriza camas. São camas tortas. Vem aqui comigo. Quando eu digo assim, Alfredo é um rapaz meio tímido. Estou passando essa frase para te mostrar que, da mesma forma que no seu exercício tem as camas tortas, aqui eu tenho o Alfredo tímido. A palavra tímido, ela está caracterizando o Alfredo. Não estou dizendo que ele é bonito, não estou dizendo que ele é trabalhador, não estou dizendo que ele é honesto, estou dizendo que ele é tímido. Então, a palavra tímido é um adjetivo. Esse meio que está aqui não é metade do Alfredo. Então, isso não tem valor adjetivo, não é um numeral. Esse meio muda o nível da timidez. Tem alguém que é tímido, tem alguém que é muito tímido, tem alguém que é meio tímido. Então, se isso aqui se refere a um adjetivo, isso aqui é um advérbio. Vou te lembrar, você que fez um módulo de morfologia, eu disse que advérbio é um termo que não se refere ao substantivo. Ele pode se referir ao verbo, ele pode se referir ao adjetivo, ou ele pode se referir a outro advérbio. E vou te lembrar, pelo que eu te disse lá no módulo de morfologia, advérbio é um termo invariável. Como assim? Ele não tem plural. Ele não tem feminino. Por isso que se no lugar do Alfredo eu colocasse a Isabel não é um rapaz. A Isabel é uma moça. E é uma moça tímida. Além disso, ela é uma moça meio tímida. Não é meia tímida, como a gente vê por aí. Ah, ela é meio nervosa. Não liga não, que ela é meio estranha. Ela está meio gripada, parece que hoje ela amanheceu meio nervosa. Não, senhores. Esse meio que caracteriza o adjetivo tímida é um advérbio que, se você colocar um sinônimo, seria um pouco. Então você diria que a Isabel é uma moça um pouco tímida. Você não fala que ela é uma moça um pouco tímida. Então, se ela é uma moça um pouco tímida, é um termo que não varia. Vamos lá na tela? Então, foram bastantes as reclamações pelas camas terem sido instaladas um pouco tortas. Então, se as camas foram instaladas um pouco tortas, a resposta é meio tortas. E você acertou se você marcou a letra A. Então, a questão número 1 tem como resposta a letra A. Usei essa questão como pretexto de rever com vocês dois dos casos mais comuns e mais importantes da concordância nominal em qualquer prova, não é só na sua banca. Vamos então ver a questão 2 agora na sua tela. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância nominal. Tem uma aí que está errada. Faça uma pausa e veja o que você vai marcar como errada para mim. Bom, a letra A diz assim, eles moram juntos há 1 ano. Então vem cá. Eu te disse que a concordância nominal é o acordo entre um substantivo e um adjetivo. Quando eu digo que eles moram juntos há 1 ano, ano é um substantivo, 1 ano. Mas eu não estou dizendo se o ano foi difícil, se o ano foi fácil, se o ano foi agradável. Eu não tenho aí adjetivo para ano. Mas vai lá na tela. A palavra juntos, ela se refere a eles. Quem está junto? Eles. Eles é masculino plural. Portanto, juntos é masculino plural. Se fosse elas, eu diria que elas moram juntas. Então, na verdade, aí o juntos é um adjetivo que se refere a eles. Eles, na verdade, é um pronome. Eu disse que a concordância é o acordo entre um adjetivo e um termo de valor substantivo. Então, o termo de valor substantivo é o eles. No lugar do eles, eu poderia colocar assim, os amigos moram juntos. Os estudantes moram juntos. Então, a letra A
está correta. Veja a letra B de bola. A letra B de bola diz assim: lavei as calças branca e azul. Aí poderia dar a você uma dúvida. Não seria melhor dizer as calças brancas e azuis? Calças é um substantivo no plural. Mas o branca e o azul estão no singular. Você marcou a letra B? Marcou? Não? Então, no próximo bloco, nós vamos continuar com a questão número 2, respeitando aquilo que eu falei. Cada bloco desse curso tem uma duração média de 20 minutos, tá bom? Então, daqui a pouquinho, ou quando você quiser, o bloco 2. Até já.